Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós estamos começando hoje a estudar aqui na nossa revista as marcas de uma igreja saudável. E hoje a gente vai ver que uma das marcas de uma igreja saudável é a disciplina. A disciplina, a nossa lição número 9 hoje. A introdução da revista, ele começa dizendo assim: você gosta de ser disciplinado? De fato, toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas a Bíblia ensina que se não somos corrigidos pelo Senhor, então não somos seus filhos. Porque em Hebreus capítulo 12, no versículo 10, fala isso, que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, com o fim de um aproveitamento. Ou seja, a disciplina não é Deus torcendo o rosto para nós. Ele fala que a disciplina de Deus não é Deus virando a cara para nós. Pelo contrário, quando Deus está nos disciplinando, não é porque virou o rosto contra nós, mas é porque de fato olhou para nós, identificou o nosso problema e veio nos tratar, não é? Ou seja, a disciplina não é Deus torcendo o rosto para nós. Ela é um convite para que possamos nos encher mais, nos achegar mais perto dele e compartilharmos da sua santidade. Afinal, o Senhor repreende aqueles que ama. Ou seja, meu irmão, eu queria orar para que a gente conseguisse sair dessa aula hoje olhando a disciplina com uma outra ótica, que a gente quebre o tabu da disciplina, que a gente consiga, nessa aula de hoje, sair daqui agradecendo a Deus por Ele nos disciplinar e enxergando que a disciplina também é uma forma de Deus nos amar. Vamos orar? Deus, colocamos esse tempo na Tua presença, pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que a Tua palavra fale conosco. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ouve e é o Senhor o nosso mestre. E é o Senhor que nos ensina. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19. Vamos ler bastantes versículos hoje, muitos versículos, mas o primeiro deles, para de fato nos colocar em cima disso que nós falamos, é Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha lá o que diz, o Senhor falando, Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá ok? Eu disciplino e eu repreendo a quantos amo, ou seja, eu repreendo e disciplino porque eu amo. A primeira pergunta que aparece na introdução, você gosta de ser disciplinado? É claro que não. Ninguém gosta de ser disciplinado. Nenhum de nós gostamos. Nossa, que legal, que gostoso ser disciplinado. Embora a gente admita que não goste de ser disciplinado, a gente precisa pelo menos admitir que é muito bom, é graça de Deus, é um favor de Deus nós sermos disciplinados. Se não somos corrigidos, se não somos disciplinados, é uma prova de que nós não somos filhos. Você já percebeu que a gente não pode disciplinar quem não é nosso filho? Eu posso chegar no teu filho e falar assim, 3 dias sem... Você vai ficar 3 dias sem brincar no videogame. Posso fazer isso com teu filho? Você pode chegar para minha filha e falar, 3 dias sem celular. Ainda mais agora, na pandemia, isolada em casa, elas vão morrer. Se eu, como pai, já teria muita dificuldade para impor essa disciplina, você pode colocar essa disciplina para o filho dos outros? Não pode. Para quem você pode colocar disciplina? Somente para quem é teu filho. Logo, a disciplina é uma grande prova de que realmente nós somos filhos de Deus, Ou seja, a disciplina
de fato não é Deus te rejeitando. A disciplina, se por acaso você sentir que está sofrendo disciplina, passar por uma disciplina, ou literalmente precisar ser disciplinado na igreja, você precisa enxergar isso com uma nova ótica, de que é a grande prova de que você realmente é filho de Deus. É filho de Deus. Um outro texto que eu queria que a gente abrisse é Hebreus, então, que foi citado aí na revista também, capítulo 12. Ele menciona a princípio aí na revista apenas o versículo 10. Mas eu queria que a gente lesse desde do versículo 9, tá? Aliás, ele fala o versículo 10 e o 12. Nós vamos ler do 9 ao 12. Hebreus, capítulo 12, de 9 a 12. Tá ok? Abra sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 12, do 9 ao 12. Olha o que diz. Além disso, tínhamos os nossos pais. Então, ele já cita aí que se refere aos pais. E se por acaso está aberto, ainda vou voltar um pouquinho antes do 9, sobe lá para o versículo 7, porque vai confirmar também uma ideia do Apocalipse 3. Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então, Hebreus 12, 7 confirma que Deus nos disciplina como prova de que nós somos filhos. Se eu não gostar, se eu não aceitar, se eu não me submeter a ser disciplinado, é como se eu dissesse para Deus: tu não é meu pai, eu não te aceito como pai, eu não sou seu filho. Por isso é muito sério a gente entender isso. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, qual filho há que o pai não corrige? Quem é filho se o pai não corrige? E é muito triste você pensar que se Deus também, porque agora não cabe somente a você aceitar ou não, rejeitar ou aceitar, mas cabe também a você examinar em que medida Deus está disciplinando, porque se Ele mesmo também não toma a iniciativa de te disciplinar, Ele mesmo é que está dizendo: você não é meu filho, tá? Então, quando as pessoas pensam assim: ufa, eu vivo longe da perseguição da igreja, eu não aceito essa cobrança da igreja, e quer cobrar, corrigir, disciplinar. Tá bom, quando é você rejeitando, você está dizendo que Deus não é teu pai. Mas quando é o próprio Deus te largando, solto e falando: vai viver sua vida, vive do jeito que você quer, é pior ainda, porque é o próprio Deus dizendo: eu não sou o seu pai. Tá? Inclusive, a vida dos ímpios, dos incrédulos, que vivem livres, leves e soltos e fazem o que quer, é Deus dizendo: pode viver a tua liberdade, da tua lei, do jeito que você inventou, porque eu não sou o teu pai. Mas é claro, Deus pode dizer para um ímpio, para uma pessoa incrédula, dizer: eu não sou teu pai. Mas sendo pai ou não, de todos, ele vai ser o juiz. É por isso que as pessoas do mundo, elas vivem livre da cobrança de Deus, elas vivem livre da disciplina de Deus, e Deus deixa correr solto mesmo, porque Ele não é o pai, então Ele não disciplina, mas no dia do juízo final, essa pessoa estará condenada. Por quê? Porque Deus pode não ser o pai de alguns que não são filhos, mas de todos Ele será, obviamente, o juiz, tá certo? Então Deus te trata como filho, agradeça. Versículo 8, a gente ainda vê dentro desse ponto aí, no versículo 8 ele fala o seguinte, né? Da correção de como ele faz com quem não é filho, né? Mas se estais sem correção, de todos se tem tornado participante. Logo, são bastardos e não filhos. O que ele está querendo dizer? Se você não tem disciplina,
você é um bastardo, você não é meu filho, tá? Mas lembra do que eu falei, pode não ser o pai, mas certamente será o juiz. É melhor ter como pai para corrigir, porque no dia do juízo ele vai absolver aquele que é filho, né? Ainda no versículo 9, então, aquele que eu havia mencionado no começo, além disso, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne. O que ele quer dizer com o pai segundo a carne? Ele está dizendo assim, a gente não tem o nosso pai da terra, o nosso pai de carne. Então, olha só, além disso, nós tínhamos os nossos pais da terra, pai de carne e osso, né? Que nos corrigiam e nós respeitávamos. Então não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Ele está dizendo assim, poxa vida, se até o Pai da terra, o Pai de carne, a gente tinha que respeitar para conseguir ser protegido, cuidado e abençoado. Se a gente respeitava até um Pai de carne e osso, por que não vai respeitar o Pai espiritual para que realmente seja absolvido e tenha vida, né? Então vamos viver, e ele está querendo dizer viver aqui, viveremos para sempre, né? Viveremos para sempre. E no versículo 10, ele ainda diz assim, pois eles nos corrigiam por um pouco tempo. Você percebe que ele está falando exatamente do pai de carne, da terra, que corrige por um pouco tempo, ou seja, a correção que o pai da terra te dá é uma correção para essa vida, mas a correção que o pai espiritual te dá é uma correção por toda a vida e a vida eterna, tá? Nos corrigiam por um pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, ou seja, os pais da terra corrigem de acordo com aquilo que acha melhor, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, o Pai do céu, né? Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tá ok? E fechando então aqui esse primeiro ponto, né? Podemos chamar assim, no versículo 11, ele então conclui dizendo que toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. É aquilo que a revista coloca lá no comecinho, na primeira frase da introdução. Alguém gosta de ser disciplinado? Você fica feliz? Ele fala, olha, toda disciplina não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. É aquilo que eu falo, que o pai deixa de ser simplesmente um pai, mas ele vai ser o juiz, mas como sendo filho deste pai, você será absolvido. Tá ok? Pensando ainda nisso, eu queria que você olhasse a ideia da palavra disciplina, então, pensando agora numa pergunta que aparece ali, né? A disciplina é bíblica, né? É o que seria um tema aí da revista, né? A disciplina é bíblica, e no 2 ele fala o que é a disciplina. Se a gente pensar, a disciplina sim, ela é muito bíblica e tem vários textos que comprovam isso. Eu queria que você já fosse abrindo lá, por exemplo, Mateus 18. Mateus capítulo 18 é uma das provas de que a disciplina é bíblica. Um outro texto que a gente vai ler é 1 Coríntios 5. Mas, pensando já em Mateus 18, olha só. Mateus 18 diz lá no versículo 15 o seguinte. Mateus 18, do 15 em diante, tá? Até o 20. Se algum irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, o primeiro formato de disciplina da igreja é a disciplina pessoal. A pessoa errou com você, você chama ela para corrigir. Você vai advertir ela.
tá? Isso já é uma forma de disciplina eclesiástica. Por quê? Um irmão pecou, o outro vai corrigir, exortar. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, a pessoa foi disciplinada por você, corrigida por você, exortada por você, e ela não te ouviu. Chama uma outra pessoa, um outro irmão maduro, que sirva de testemunha. Isso também é uma forma de disciplina eclesiástica, porque tem um outro irmão da igreja que está disciplinando junto. Talvez a pessoa não deu crédito para você, mas quem sabe uma ou duas pessoas, vão 3 lá juntos, ela pode dar um crédito para essa disciplina. Versículo 17 fala o seguinte: se ele não os atender, ou seja, não atendeu vocês 2 ou vocês 3, diz à igreja, fala para a igreja, chama o conselho da igreja, o presbitério da igreja, chama o pastor da igreja. Veja que a disciplina da igreja não começa com o presbitério da igreja, com a liderança da igreja, com os diáconos da igreja, com o pastor da igreja. A disciplina começa no tete-a-tete, de um irmão com o outro. Depois um grupo de irmãos pode tratar e resolver. Isso tudo já é disciplina. A gente costuma pensar que o irmão só está em disciplina quando foi parar lá, né, no conselho espiritual da igreja. Não é. Tá? Olha só, ele não quis atender, fala para a igreja. Se não quiser ouvir também a igreja, considera como um gentil e publicano. A gente já vai falar um pouquinho daqui a pouco o que ele quer dizer com o gentil e o publicano. Mas eu queria ainda dentro desse ponto que você pensasse no seguinte: ser disciplinado, então, é uma grande prova de que você é filho, pensando na relação direta do crente com o pai, mas também ser disciplinado é uma prova que você é membro da igreja. Ser disciplinado é uma prova que você faz parte desse corpo da igreja. Se você não aceita a disciplina desse corpo da igreja, você não faz parte do corpo da igreja. É por isso que ele chega a dizer lá no último versículo que a gente leu, que você considera ele como um gentil e publicano. O que é um gentil? O que é um publicano? O gentil é um incrédulo, é uma pessoa que nem é crente, não se converteu ainda. E o publicano era uma pessoa que tinha feito parte daquela cidade, daquele povo, mas ele é um traidor da pátria. Tá? O gentio era considerado pelo judeu como alguém que deixou de ser judeu e virou romano. Estava defendendo mais a pátria de Roma do que o povo de Deus. É um traidor da pátria. Então pode ser considerado essas duas coisas. Ou um incrédulo, porque nunca se converteu na vida, considera ele como uma pessoa que nunca se converteu na vida, ou então considera ele como uma pessoa que fez parte da igreja, mas traiu a igreja, virou, deu para trás e o termo popular que se diz, né, virou a casaca, ele não é mais daqui. Trata ele como ímpio lá de fora, mundano. Agora, o que a gente faz com o ímpio lá de fora? Taca pedra? A gente xinga? Não. A gente investe, ora por ele para ele se converter, a gente envia missionários para evangelizar. Nós mesmos, cada crente vai lá falar de Jesus para ele acordar. Nós amamos. Inclusive, o apóstolo Paulo ele chega a falar que é para a gente mais desprezar aquele que está dentro da igreja com essa vida mundana do que aquele que realmente está perdido lá no mundo. Nós temos que ir atrás e procurar resgatar e amar. Mas o que prova aqui, então, nesse texto, é que essa pessoa, ela ainda não é um discípulo. Ela ainda não é um discípulo, tá ok? Olha só, é por isso que quando a gente for disciplinado, a gente não pode
se chatear, dar um chilique. O versículo 5, lá de Hebreus, que a gente leu, se você puder voltar de novo lá para Hebreus, capítulo 12, que é o que a gente leu falando da disciplina, quando a gente lê o versículo 5, né? Olha lá o que diz, Hebreus 12, 5. Está esquecido da exortação que como filho discorreste convosco? Ou seja, você está esquecido da exortação que como filho você recebeu de Deus? Ou seja, se você é filho, você vai receber correção de Deus. E ainda no meio do versículo 5, ele fala assim: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Isso aqui eu acho interessante. E nem desmaies quando por ele é reprovado. O que ele está querendo dizer? Não desmaie quando for por ele exortado. Não desmaie quando você for disciplinado. Sabe o que ele quer dizer com não desmaie? É isso, não é para dar chilique quando estiver sofrendo disciplina. Me disciplinou, ele me corrigiu, o irmão me exortou, o outro me disciplinou, o outro me chamou, puxou minha orelha. É dentro da palavra? Tá puxando a orelha dentro da palavra? Não é para dar chilique, para dar um piti, não é para desmaiar. É isso que ele está querendo. Você já viu aquele aquele filho que quando o pai fala assim, Joãozinho, vem aqui. Aí ele já cai para trás e desmaia. Você já viu isso? Você já viu aquela criança que quando a mãe chama para conversar, ele cai, ele desmaia. Principalmente se a mamãe chamar para conversar, com a mão para trás assim, fala, menino, vem aqui. Pronto, a mãe está com a mão para trás, ele já imagina, né? A vara da disciplina está lá, vai me bater e a pessoa já estremece toda. Não fique estremecendo, dando um choro, desmaiando quando vem disciplina. É a maior prova de que você é filho. E pensando lá agora então em Mateus 18, que é o que a gente está vendo, não é apenas ser filho, é a maior prova de que você é um discípulo. Já parou para pensar na proximidade que existe entre a palavra discípulo e disciplina? A gente fecha esse ponto aqui agora pensando nisso. Discípulo, né? E disciplina, né? D-I-S-C-I-P. Gente, D-I-S-C-I-P. 6 letras dão origem à mesma palavra. Entenda isso. Vamos fechar esse ponto entendendo bem isso. Graças a Deus que eu sou disciplinado. A maior prova de que eu sou um verdadeiro discípulo é quando eu aceito a disciplina. Tá ok? E a gente entra então agora num próximo ponto, pensando aí nessa ideia assim de que a disciplina é bíblica e ela faz parte da disciplina, tá ok? D-I-S-C-I-P. Eu quero entrar agora nesse próximo ponto, pensando aí nessa ideia do discípulo e a disciplina. Discípulo e disciplina. Lembra que eu falei que as primeiras 6 letras da palavra discípulo dão origem à mesma palavra disciplina? Por que ser discípulo tem a ver com disciplina? Porque a palavra discípulo, ela vem também de um original grego que é matetes, que significa tanto para discípulo ou para aluno. Sabia disso? A palavra discípulo, ela é muito espiritual, né? A palavra discípulo, ela lembra aquele colégio apostólico de Jesus. Mas é exatamente isso, é um colégio. É por isso que o discípulo, ele é um aluno. E aí a gente pensa no seguinte: qual é o nome técnico que a gente dá
para as matérias que um aluno estuda na sua escola. Não é disciplina? Está provado, gente. Você já ouviu dizer assim, eu vou começar tal curso e eu já sei que eu vou me dar bem nessa e nessa matéria, mas na disciplina de geografia e na disciplina de matemática eu vou sofrer porque eu não sou muito bom. Então, o que ele quer dizer na disciplina de geografia, na disciplina de matemática, na disciplina de história? Quando entra, então, numa faculdade, você vai ver lá no cartaz da matéria lá quais são as disciplinas daquele curso, não é isso? Por que a gente fala as disciplinas daquele curso? Porque se trata de um colégio de discípulos. É por isso que todo mundo que aceita ser aluno está aceitando a ser discípulo, tá? Quando a gente pensa num mestre de jiu-jitsu, quando você pensa num professor de jiu-jitsu como a gente tem aqui na igreja, qual é o nome dos alunos que a gente dá? Os discípulos do Henrique vão comparecer tal dia para o exame da troca de faixa. É discípulo, gente. Porque todo professor, ele tem aluno? Sim, mas se é um aluno que está cumprindo a sua disciplina, ele virou um discípulo. Está entendendo isso? Agora, se você fala que você não aceita a disciplina da tua igreja, você também está dizendo que você está fora dessa escola, você está fora do colégio de Jesus, porque você não faz parte da cadeira de discípulos dele. Está entendendo isso? É muito sério a pessoa que se revolta, se rebela contra a postura que o mestre Jesus, e no caso da igreja, o grande mestre é Jesus, e você se rebela contra a disciplina do mestre Jesus, você está fora desse colégio. E a igreja tem então o direito de te colocar para fora, porque você está rebelde contra a disciplina. Então a gente entra agora num outro texto, que é 1 Coríntios 5, que eu falei lá no começo, porque esse texto, gente, ele deixa claro isso, esse poder da igreja, colocar esse discípulo para fora, porque ele não está sendo discípulo coisa nenhuma. Olha só, 1 Coríntios capítulo 5, abre lá, 1 Coríntios capítulo 5. Aliás, inclusive, a Bíblia, ela fica muito chateada, né? O Deus da Bíblia, né? Ele fica muito aborrecido quando a igreja vê um discípulo que não cumpre as matérias, um discípulo que não pratica as disciplinas, um discípulo que não está sendo discípulo coisa nenhuma, e a igreja continua com ele lá dentro. É lamentável, e a igreja tem que falar assim, olha, eu sinto muito, eu lamento, mas você tem que ir embora. Eu lamento, é lamentável, mas nós vamos ter que colocar você para fora. E quando a igreja não lamenta e deixa ele lá dentro, o apóstolo Paulo deixa um puxão de orelha, não é para esse discípulo, é para toda a igreja agora. 1 Coríntios capítulo 5. Era um homem de pecado de natureza sexual, um pecado de imoralidade. Não foi uma queda, mas era uma prática de vida constante que ele adotou viver assim. Não estou falando de uma queda, não estou falando de um tropeço, um pecado, por mais grave que seja, de natureza sexual, por mais grave que seja como esse, com a madrasta, mas que a pessoa enxergou a podridão e falou, tá errado essa vida que eu estou vivendo, eu preciso parar com isso. Ela ora a Deus, ela confessa, ela se arrepende e abandona essa prática. Mas no caso aqui, ele aceitou viver assim. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha lá. Geralmente se ouve que há entre vocês, uma imoralidade. Está havendo na igreja de vocês uma imoralidade. E ele fala, imoralidade tão grande,
tal como nem mesmo entre os gentios. Lembra que a gente falou o que é gentil? É o incrédulo. Ele está falando, olha, tá rolando uma imoralidade no meio de vocês, mas é uma imoralidade tal, é uma imoralidade tão grande, que nem mesmo lá fora, entre os incrédulos, você não vê um negócio desse. E ele fala, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ele nem chama de mãe, porque provavelmente então não era mãe, mas era um crente da igreja que se envolveu, se apaixonou com a madrasta. E provavelmente ela também aceitou e cedeu e foram viver juntos. E essa era uma prática e a pessoa estava vivendo assim dentro da igreja. Gente, isso não é uma queda. A Bíblia fala que é quem se atreva a possuir. Então virou uma posse, virou uma relação de casamento, de viver junto com a madrasta. Então ele chega a falar no versículo 2, fala assim, olha, e contudo, e porém, né, ou infelizmente, andais vós ensoberbecidos, ou seja, tá rolando uma podridão de pecado dessa, aberto descaradamente, vivendo assim, e vocês andam ensoberbecidos, andam bem, como se fosse a melhor igreja do mundo. Aí ele exorta a igreja, ele fala assim, vocês nem chegaram a lamentar, ou seja, que olha, ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Isso é lamentável, é para vocês estarem chorando com uma coisa dessa, para que fosse, aí eu chego no ponto que a gente está falando, para que fosse o que, gente? No final do verso 2, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. É para ser retirado do meio de vocês quem praticou uma coisa dessa. E ainda vocês andam ensoberbecidos. E aí ele vai falar, eu na verdade, em sentença, mesmo que eu estou ausente, eu já sentenciei que o autor de uma infâmia dessa seja reunidos em nome do Senhor Jesus, ele fala, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Com o poder de Jesus, seja entregue a Satanás. Então, olha só, se ele era salvo ou não, a soberania pertence a Deus, mas no dia do juízo, se ele era um salvo ou não, Deus sabe, mas demonstrou para a igreja que não havia se convertido. Então, o apóstolo Paulo fecha falando, pode colocar para fora. Meu irmão, eu quero encerrar assim com a nossa conclusão, pensando no seguinte, a igreja não deve ser um campo de perseguição, como algumas coisas aqui da revista fala, né? Tem um versículo que não aparece na revista, mas eu coloquei para você ler e pensar depois, é João 8:11, né? Que Jesus fala de receber com amor quando a pessoa se arrepende, né? Receber com amor, mas não é receber com amor e deixar viver do jeito que está. Eu lembro de um grande escândalo também de pecado moral, que foi a mulher adúltera, lembra? Mas a mulher adúltera queriam jogar pedra, matar e apedrejar ela. O que Jesus falou? Vá e não peques mais. Né? Todo mundo foi constrangido porque Jesus falou, quem é que não tem pecado? Quem é santo, puro e perfeito igual Deus, pode jogar a primeira pedra. Ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo peca. Jogaram as pedras fora e foram embora quietinho. Ficou só ela e Jesus e falou, cadê os teus acusadores? Já foram embora, né? Então eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Esse é o grande alvo de Jesus. O grande alvo então não é fazer com que ninguém seja perseguido, mas é que seja disciplinado, arrependido e transformado. Meu irmão, eu peco, você peca, mas qual é a tua atitude? Qual é a minha atitude diante do pecado? Você ora e pede perdão e se arrepende? Se você faz isso, já é um sinal que o próprio Espírito Santo está te disciplinando. E é uma prova de que você caiu, se arrependeu, mas continua sendo o quê? Um discípulo, porque você foi
disciplinado. O nosso objetivo não é fazer da igreja um campo de investigação e de perseguição para ver quem errou, quem pecou, porque você sabe que o mundo já faz isso. O mundo já faz isso. O mundo vive de olho no crente para ver se o crente errou, se o crente tropeçou. Aliás, o mundo vive de olho no crente para ver se o crente respirou, se ele brincou, se ele sorriu, não é? Porque o mundo aceita qualquer banalidade, qualquer imoralidade. A pessoa do mundo pode matar, pecar, roubar, adulterar, violentar, estuprar. Ninguém está nem aí com nada. É uma torre de Babel, é uma Babilônia esse mundo hoje. Pode fazer tudo, todo mundo pode tudo, mas se o crente falar assim, seu bobo, opa, xingou, e falar, seu bobo, não pode falar, você é crente. Então existe uma Bíblia de Deus que fala, né, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Tem essa Bíblia de Deus, mas tem uma Bíblia do mundo, que diz assim, não sorrirá, não brincará, não se divertirá, né? Você não pode nada porque você é crente. Então o mundo já vive essa perseguição ferrenha contra os crentes. Nós não podemos fazer com que a própria igreja também seja uma perseguidora do crente que não pode fazer nada. Não seja você aquele irmão investigador que vive dentro da igreja investigando tudo para ver se o crente brincou. Não é essa a ideia. Mas também não é uma ideia de viva dentro da igreja do jeito que você quiser. A ideia é vá e não peques mais. Tente viver essa vida de pureza e de santidade. Eu encerro com Mateus capítulo 7, versículo 5. Mateus 7, versículo 5, onde Jesus fala que a gente tem que parar de ficar olhando um cisco no olho do irmão e às vezes tem um tijolo no nosso olho, né? Mateus capítulo 7, versículo 5. Aliás, versículo 3. Mateus 7, versículo 3. Por que vês tu um argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou seja, a NVI fala, né? Por que você consegue enxergar um cisco no olho do teu irmão e não enxerga uma viga que está no seu? Né? Se eu pudesse facilitar ainda mais o entendimento, por que você consegue olhar um cisco que está no olho do teu irmão e você não enxerga um tijolo que está no seu olho? Então não vamos fazer da igreja um campo de julgamento, de investigação, de perseguição. Mas também não vamos fazer da igreja um campo de banalização, onde a pessoa não aceita nem sequer uma disciplina de correção e prova que não é discípulo. Se você é um discípulo, aceite a disciplina do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra e pela tua disciplina. E obrigado porque a tua disciplina é prova de amor e nós, como prova de que realmente somos teus filhos e teus discípulos, queremos aceitar toda a disciplina que vem do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.